Olá, olá, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Nosso encontro de hoje é para tratar da cúpula do clima e os impactos no agro do Brasil. Afinal de contas, os temas eles importam demais para o setor agropecuário. Trata-se de desmatamento, de meio ambiente, de sustentabilidade e tudo isso se reverte em reputação e imagem do Brasil. O agro do país é um agro que se relaciona com clientes no mundo todo, ou seja, precisa de uma reputação, de uma imagem forte para também adentrar novos mercados. E é sobre tudo isso e muito mais que nós vamos conversar já nos próximos minutos com dois especialistas neste assunto. O Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, e o Nelson Ananias Filho, que é coordenador de sustentabilidade da CNA. Nós vamos também tratar da receptividade do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima pelas entidades do agro. Já adianto para vocês que hoje conversei com algumas fontes, li informações de que, de maneira geral, o discurso foi bem recebido. Inclusive, já adianto para vocês que esse é o tema da minha coluna na Jovem Pan nesta sexta-feira, com uma análise sobre este tema. Vamos então aos detalhes de tudo isso. Quero saber de onde vocês assistem esta live, enquanto eu vou aqui colocar o tema para quem chegar depois, e na sequência nós já vamos receber o Ibiapaba e o Nelson Ananias, tudo bem? Vamos colocar aqui então, cúpula do clima e o agro do Brasil. Vamos ver, agro do Brasil. Aqui está. Fixar comentários, pronto, o pessoal de Rio Verde está por aqui, muito legal, o Edu de Luiz Eduardo Magalhães, a Carla de Primavera do Leste, o Dilmar de Rondônia, o Júlio de Castilhos, o Rodrigo de Mafra, Santa Catarina, o Capucho de Patos de Minas, a Andréia de Araguari, Minas Gerais, o Edu de Cuiabá, a Rosane de Campo Belo do Sul, Santa Catarina, o Saulo de Barra do Garças, o Matheus de Araçatuba, a Evolução Produção Integrada de Alegrete, Rio Grande do Sul, a Paula de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Luiz de Rondonópolis, Mato Grosso, o Vidigal de Chopinzinho, Paraná, a Franciele de Tangará da Serra, o Seva de São Luís, no Maranhão, o Vitor de Arinos, Minas Gerais, o Marcelo de Porto Nacional, Tocantins. Nossa, que bacana, gente do Brasil inteiro. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vamos já então receber os nossos convidados? Quero aqui convidar o Nelson e o Ibiapaba. Deixa eu só procurar aqui um minutinho, gente. Ibiapaba, aqui está ele. Aqui e o Nelson. Vamos solicitar. Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA. Ibiapaba, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Karen, tudo bem? Como é que Tudo você está? ótimo, obrigada pela companhia. Nelson já está com a gente, acho que a sua câmera está virada, agora sim, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, boa noite Kellen, boa noite Biapaba, um prazer estar aqui debatendo aí a cúpula do clima e as questões das mudanças climáticas com vocês. Muito obrigada a vocês dois pela companhia, muita gente aqui conosco do Brasil inteiro, de fato, norte a sul, leste a oeste, todos interessados em ouvir as análises de vocês sobre este tema que tomou conta do noticiário ao redor do mundo nesta semana. Cúpula do clima, Ibiapaba. Por que este tema é relevante e importa para o agro do Brasil? Quais são as conexões que a gente deve observar e aqueles detalhes mais profundos que você quer colocar aqui na mesa para a gente debater? Bem, primeiro, boa noite, obrigado aí pelo convite, boa noite para o Nelson mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, esse é o assunto do momento, né, Kelly? Assim, a questão climática, ela está aí no noticiário, ela está nas discussões políticas, ela está até na conversa de bar, né? Então, realmente é um assunto aí que tem dominado a agenda. O que eu queria trazer aqui de início, e depois acho que o Nelson ele pode complementar um pouquinho melhor, é que esse assunto, ele não é um assunto que ele se encerra em si, né? A gente não pode ver a discussão do clima
isoladamente. O que acontece hoje em dia é um pacote de discussões que a gente tem mundo afora, que vão desde questões do clima, técnicas, e aí em alguns casos a gente está discutindo, por exemplo, se o estoque de carbono que o Brasil tem nas suas florestas, se ele vai ser contabilizado ou não. Eu entendo que sim, que ele deve ser contabilizado. Imagino que o Nelson ele concorde com isso, aí como bom brasileiro e defensor do agro, né? Ou não, ou se os compromissos que a gente vai fazer daqui para frente, eles vão levar em consideração só o que o mundo precisa fazer e esquece o que está para trás, né? Que é mais ou menos aí a proposta do hemisfério norte, nem vou colocar aqui como uma proposta europeia. Agora, o que acontece? Eu gostaria de dividir essa discussão em 3 grandes eixos. Um é o clima, que é essa discussão técnica sobre compromissos para o futuro. 2, a gente tem algumas discussões já em andamento de políticas restritivas de acesso ao mercado, e aí eu estou falando do Green Deal e a política Farm to Fork. E 3, existe também uma outra discussão regulatória de rotulagem. E aí é para uma parte específica do agronegócio brasileiro, em que você tem a questão do açúcar, por exemplo, discutida nas rotulagens, e questões também ligadas aí por exemplo, sódio e gordura, que podem, e aqui vou colocar entre aspas, demonizar alimentos. Então esses são os 3 grandes temas aí que a gente tem no momento e que eu acredito que vai demandar muita discussão para a gente aí nos próximos anos. Muito bem, Ibiapaba, excelente a primeira abordagem que você faz e eu quero já pegar um link do que você trouxe e trazer para o Nelson fazer também a sua avaliação, Nelson. O Ibiapaba nos dizia e provocava. Será que as discussões em relação ao aquecimento global, elas vão colocar todos no mesmo balaio ou elas vão tratar diferentes como diferentes? Isso quer dizer, o Brasil que tem estoque de floresta, que tem um ativo como a floresta amazônia, que tem vegetação nativa dentro da propriedade privada, ele será entendido como diferente? Ele entra no tabuleiro algumas casas à frente ou a regra vai ser zerada e todo mundo vai ter que só olhar para as promessas e para os compromissos que serão assumidos e estão sendo assumidos publicamente? Qual a sua avaliação e efeitos para o agro de tudo isso? Bom, boa noite mais uma vez. A cúpula do clima, apesar dela não fazer parte diretamente das negociações das mudanças climáticas, ela é um termômetro muito grande daquilo que vai ser discutido ainda na COP26, um ano muito importante, porque, dado o ano de pandemia, o atraso nas negociações, ficou em aberto alguns pontos muito importantes para o Brasil, no tocante ao que né, nós vamos levar em consideração de todo o esforço já empreendido até hoje e o que a gente precisa para que esse esforço seja reconhecido por um lado e seja incentivado para que avance muito mais nos próximos anos, nesse próximo período. O entendimento do setor do Brasil é ainda trazer aquelas questões que se diz que estão ultrapassadas, mas a gente acha que é muito atual, das responsabilidades comuns, mais diferenciadas, né? Porque nós temos já o Brasil se colocando como um grande negociador durante todo o processo, que não começou ontem, não começou há 5 anos atrás, mas já lá desde 2009, 2010, quando se iniciou as metas voluntárias, né, do primeiro período do acordo, e que o Brasil cumpriu muito bem, né? Então, se a gente era um país que não exigia do Brasil metas mesmo, né, foram metas voluntárias, se avançou muito nesse sentido. Por um lado, né, com a implementação de um código florestal rigoroso, né, em que o produtor buscou, correu atrás, aderiu ao cadastro ambiental rural, está fazendo seu papel aí, iniciando aí seu processo dos eventuais, né, passivos ambientais num programa de regularização ambiental. Por outro lado, ele investiu em agricultura de baixo carbono, atingindo e até excedendo a meta de redução de carbono exigida nessas metas voluntárias.
Isso precisa ser reconhecido, não só porque o Brasil foi competente nisso, mas também como uma prova de que nós temos competência, nós contribuímos para todo este processo no começo, né, no primeiro período, e que nós temos um potencial muito maior de cumprir isso aí para frente, particularmente a atividade agropecuária. Dessa forma, nós entendemos sim que nós precisamos fazer uma contabilização, mostrar do que a gente é capaz, contabilizar aquilo que já foi feito, para que a gente tenha uma base muito sólida para propor o que vem pela frente. Muito bem. Dentro deste cenário que você coloca, sobre contabilizar ou não o que já foi feito, a gente quer entender, e vocês falaram também sobre, talvez a palavra tenha sido convencimento, ou algo nessa linha, talvez eu não lembre exatamente a palavra que vocês usaram, mas no sentido de levar a mensagem a ser ouvida por outros participantes do debate. A pergunta que eu trago aqui é do José. Ele pergunta: o que vocês acharam do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula? Ibiapaba, eu dirijo essa pergunta a você. Antes do início do evento, né, eu estava conversando com alguns amigos, né, trocando mensagem no WhatsApp, num grupo lá da gente, e eu falava o seguinte: eu estou me sentindo como naquele jogo da seleção, que a seleção vai entrar e realmente não pode fazer feio, né? E esse era um jogo que o empate é goleada, né? Assim, se a gente não saísse com grande prejuízo, tá ótimo. E eu acho que nesse sentido o papel ele foi cumprido, né? Acho que o presidente ele levou ali alguns compromissos do país, antecipou ali algumas questões e cumpriu, eu acho que um papel de levar uma mensagem, pelo menos uma intenção de responsabilidade em relação às questões ambientais, que é o que, enfim, acho que todo o setor esperava dele, principalmente a comunidade internacional. Agora, a questão é que a cúpula, né, a discussão em si, ela é uma parte da história, né? E todos os olhos eles vão continuar voltados para o Brasil em relação às políticas referentes principalmente à Amazônia. E este ano, daqui a pouco a gente está se aproximando aqui do período das secas, e daqui a pouco voltam as queimadas, que acontecem todos os anos, que acontecem desde sempre, né? E aí a gente vai ter toda uma comoção internacional a respeito do tema, dependendo de quão graves forem essas queimadas neste ano. O meu receio disso, Kellen, Nelson, é que neste período a gente vai estar à véspera da cúpula dos sistemas alimentares, que é um evento que é do secretariado da ONU. Ele não é vinculante no sentido de políticas públicas, mas assim como o Nelson colocou, essa série de eventos que vão acontecer, de debates, daqui até o final do ano, chegando na COP, eles vão legitimando determinadas narrativas. E essas narrativas, elas vão empoderando o legislador europeu, principalmente, de endurecer as suas políticas de restrição a acesso ao mercado. Então, isso pode ser realmente muito perigoso. Então, eu espero que, primeiro, que chova bastante no período desse ano ali das queimadas, para que a gente não tenha um problema agravado pela seca, como a gente teve a infelicidade de acontecer nos últimos anos, e que o governo esteja devidamente aparelhado para fazer o combate a essas queimadas e apresente para o mundo aí algumas soluções mais efetivas. O que, vamos combinar, é muito difícil, gente. A gente está falando de um espaço que dá para juntar fácil ali cinco países e ainda deve sobrar uma Holanda, né? Se você juntar 5 países ali, sobra uma Bélgica. Então, é uma área muito grande e eu acho que falta dimensão para essa turma, ou falta querer entender a dimensão. Então, eu fico muito preocupado com essa agenda e eu espero que as coisas aí caminhem bem. Que importante, a gente vai voltar nesse ponto já, porque vejam as conexões que estão aqui sendo dadas, eventos como a Cúpula do Clima, a importância do que é discutido lá também para a formação de uma ideia do público em relação a certos temas, e essa ideia, ela acaba sendo eventualmente usada como argumento para, num futuro, gerar uma pauta protecionista. Tá tudo muito ainda
na primeira camada, mas a camada... No futuro próximo, Kelly, no futuro próximo. A gente não está falando de coisas aqui que vão demorar 10 anos. Assim, o Farm to Fork, por exemplo, o Green Deal, ele, enfim, a ambição é concluir num espaço curto de tempo, quem sabe até 2022. O UK, o Reino Unido, também está com políticas nesse sentido. Também eles querem estar com tudo pronto para a COP26. Não vai dar tempo, mas eles vão estar adiantados. Então, assim, existe hoje uma corrida de cavalo, vamos colocar assim, regulatória, para ver quem chega primeiro e consegue ali dar o recado mais forte para a comunidade internacional. Então, esse é meu ponto e essa é a minha preocupação. Não está tão distante quanto a gente imagina que está. Muito bem, e talvez não esteja tão aparente para o entendimento de todos, inclusive da audiência qualificada que aqui nos assiste. Por isso a gente vai aprofundar, porque eu quero justamente explorar estas várias camadas que existem neste tema. Volto a você, Nelson, e diga para a gente, respondendo a pergunta do José, o que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima? Bom, a gente notou, né, uma adequação aí do discurso já bem mais alinhado, né, com aquilo que se espera, né, do governo, no sentido de mostrar, né, porque essas metas, essas ações, elas já vão muito de encontro àquilo que já é feito no Brasil, né? Nós estamos falando, né, de que houve um aumento no desmatamento da Amazônia, que realmente é um problema, precisamos ter ações, nós precisamos do comprometimento de todos os setores para que o desmatamento ilegal, ele seja combatido, mas se você for pegar todas as ações que foram empreendidas no Brasil durante todo esse processo, elas foram muito bem, né? Nós não conseguimos alcançar as nossas metas voluntárias de reduzir 80% o desmatamento da Amazônia, mas nós chegamos quase na metade disso. Não é o suficiente, a gente concorda. Nós precisamos de ação e isso, o discurso, ele veio muito nesse sentido, né? Que se nós estamos prestando esse serviço ecossistêmico, né, e é um benefício para a humanidade como um todo, e que ele causa ali, e ele precisa ser focado em políticas de comando e controle, mas também numa política de desenvolvimento da região, para que não haja uma ação predatória, né, dos recursos naturais, nós precisamos que essa ajuda venha. Isso, o produtor vem fazendo sua parte, como eu já mencionei, né, com o Código Florestal, né, e Agriculturas ABC. Isso, na Amazônia. Mas se a gente for ver as nossas metas, que nós, voluntários que a gente fez de redução de desmatamento, por exemplo, no bioma cerrado, nós excedemos, né, dos 40% prometidos, nós reduzimos em 57%. A agricultura de baixa emissão de carbono também excedeu, né, aquilo que foi prometido em sua redução. Então, o discurso, ele foi bem no sentido, um discurso mais moderado, e um discurso no sentido de que nós não estamos prometendo muitas coisas que nós vamos fazer, nós estamos mostrando aquilo que já estamos fazendo. Uhum. Precisamos avaliar quais são os próximos passos, precisamos investir no combate ao desmatamento ilegal, precisamos investir naqueles 23 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, para que eles ocupem e sejam donos e responsáveis pelas suas propriedades, para que cumpram o Código Florestal, para que não degradem o meio ambiente, para que evitem queimadas, a retirada de madeira e que eles tenham que sejam sustentáveis ali. A Amazônia não pode ser terra de ninguém, ela precisa ser um território protegido. E quem vai proteger é quem mora lá, quem vive daquilo lá e quem almeja ser um cidadão brasileiro com o Estado lá. A partir do momento que você leva Estado, você leva obrigações e direitos, né? E isso faz parte de uma política que tem que desenvolver aqueles ocupantes, aqueles brasileiros que moram lá. Então, esse discurso de hoje, ele é um discurso mais moderado e que vai, sim, no sentido de levar aquilo que está sendo feito, abrindo espaço para um aumento dessa ambição, né, de se proteger mais, mas que por si só já demonstra um grande avanço na sustentabilidade do desenvolvimento da região. Muito bem. Vamos avançando. Kelly, pois não? Eu só queria fazer um comentário aqui, que o Nelson ele deixou aqui uma bola quicando, que eu não consigo aguentar, vou ter que chutá-la para o gol. Por favor. Ele tocou num ponto assim, que ele é importantíssimo.
Quando ele fala que a Amazônia ela não pode ser terra de ninguém, eu imagino que ele deva estar se referindo, por exemplo, ao projeto de lei que prevê a regularização fundiária no Brasil como um todo, e principalmente lá. Porque o que acontece? Hoje, usando aqui, inclusive, o exemplo mais tradicional da regularização fundiária, é como um carro circulando sem placa, né? Então, se você não sabe quem é o dono da terra, se a terra não tem título, não tem dono, não tem CPF, não tem CNPJ, como é que você vai autuar, como é que você vai descobrir? E aí fica uma discussão absolutamente sem sentido, dizendo que você vai regularizar a terra para grileiro. Só que grileiro, ele não explora a terra, ele toma uma terra que não é dele e aí ele tenta passar para frente disso, faz negócio, enfim, é um bicho completamente diferente. Então, o fato é que este projeto ele não visa regularizar a grilagem. Uhum. E quem está falando isso, seja no projeto do Zé Silva, seja no projeto do senador Irajá, os dois convergem muito nesse sentido. Então, este é um recado muito importante que o legislativo brasileiro pode dar para a comunidade internacional, no sentido de dar mais segurança jurídica, inclusive para futuras ações de Estado, independentemente de quem esteja no governo, no que se refere às questões fundiárias da Amazônia. Isso, só para complementar também, aproveitando, eu achei que era o próximo assunto, mas lembrando que todas essas propostas, ao contrário das que estão vigentes, elas trazem questões ambientais muito importantes, como fundamentais na regularização. Então, vai ter que cumprir Código Florestal, vai ter que ter um histórico e uma ação no sentido de fazer o desenvolvimento sustentável, né, da vegetação nativa e do desenvolvimento da posse, da regularização, né, do título, que traz para a responsabilidade do produtor a conservação do meio ambiente. É isso que é não deixar a Amazônia como terra de ninguém. Muito bem. A gente está aqui trazendo a análise para você da cúpula do clima e os impactos no agro. Trouxemos importantes pontos já nessas primeiras rodadas e eu gostaria de avançar para um próximo degrau, o degrau que já foi aqui brevemente abordado pelos nossos comentaristas, nossos convidados, especialistas no tema, que é justamente esta questão da cúpula dos sistemas alimentares. Uma bola que foi colocada aqui, que eu não tenho certeza, até vou pedir para a nossa audiência aqui me dizer se já ouviram falar, se estão por dentro do tema, porque me parece que não há muito conhecimento sobre o tema. Eu gostaria de pedir para você, Ibiapaba, colocar o tema, então, na jogada. Você disse que a cúpula do clima ela é como se fosse um aquecimento que dá ali uma cena que traz pautas que vão ser potencialmente usadas nessa segunda temporada aí, que é na cúpula dos sistemas alimentares. Conta pra gente do que se trata e por que isso importa. São questões separadas, mas interligadas, né? Uma trata especificamente de política de clima, né? Compromissos de países, e o outro, assim, essa cúpula dos sistemas alimentares é a coisa mais marota, né, que eu vi nos últimos tempos. Porque o que acontece? Quando a gente fala em organização, na Organização Mundial da ONU, quando a gente fala da Organização das Nações Unidas, existe um sistema, uma governança, em que para você deliberar alguma coisa, precisa passar pelos Estados-membros. E aí sim, com a aprovação dos Estados-membros, você vai ter uma política que ela pode ser vinculativa, né? Este evento, ele é de autoria do secretariado, o secretário-geral, que, se não me engano, acho que em 2016, 2017, falou, olha, precisamos fazer uma cúpula do clima, com uma série de debates nacionais, né? É como se fosse um jogo de futebol. Você tem diversos países ao longo do mundo, eles vão fazendo as suas discussões, e aí lá na frente você chega no modelo. E aí o que acontece? Em 23 de março agora, um pouco antes desse pré-aquecimento das discussões que estão acontecendo no mundo todo, o secretário-geral da ONU, ele faz um discurso que virou uma carta depois, dizendo o seguinte, olha, gente, é importante, né, a gente discutir a cúpula dos sistemas alimentares. Por quê? Porque o mundo está falhando em levar alimento para as populações mais carentes. Mais uma vez, o mundo está falhando em levar alimento para as populações mais carentes. Tem gente passando fome no mundo, mais gente passando fome hoje do que havia alguns anos atrás, por uma série de questões, pandemia principalmente.
Bem, dito isso, no finalzinho do discurso dele, ele fala, olha, então, como contribuição, a Europa aqui traz o Green Deal, né, como uma contribuição como um sistema alimentar. E aí, na hora que você vai entender o que é o Green Deal, é uma arapuca, porque, no final das contas, é um sistema, é uma proposta de política que visa colocar todo tipo de restrição à produção, que vai desde o uso de pesticidas ou agrotóxicos, ou enfim, do jeito que quiser chamar, com uma previsão de redução drástica de 50% do uso dessa tecnologia, redução no uso de fertilizantes, e que, aspiracionalmente, se chegue a pelo menos 25% de agricultura orgânica, como se a agricultura orgânica, aquela história, né, fosse o bem, e a agricultura convencional fosse o mal. Quando a gente coloca isso, o que significa? Quando a Europa ela fala que ela vai reduzir o seu uso de pesticidas em 50%, automaticamente ela está criando uma barreira, porque ela reduz também o uso de pesticidas para quem exporta. Nós, como produtores de suco de laranja, nós não podemos exportar em desconformidade com a legislação europeia, assim como ninguém pode. Você corre o risco de ter um produto em não conformidade, e aí, por alguma razão, ao bel prazer da autoridade europeia, você puxa um gatilho, e aí você tira ou coloca um produto do radar de exportação, você deixa de importar. Então, você está criando, na verdade, todo um sistema baseado no Green Deal, que pode servir como gatilho para abrir ou fechar mercados, dependendo de qual a necessidade, de qual a oferta, de qual o mercado. E é o pior dos mundos esse, porque isso joga absolutamente contra a proposta da cúpula dos sistemas alimentares, que é diminuir a fome no mundo. Para você diminuir a fome no mundo, você precisa de mais comércio, você precisa de menos barreira, você precisa de mais acesso. Então não faz o menor sentido você colocar o Green Deal como uma política, né, a ser copiada no mundo. Qual que é o antídoto para isso? E a gente vai ter que ser muito competente. É o Brasil mostrar que a agricultura tropical, sim, essa é capaz de produzir muito para si mesmo e para o mundo. E que é uma tecnologia que não degrada o meio ambiente, não mata ninguém envenenado, que está em conformidade com as melhores práticas. Só que é o seguinte, só o Brasil faz a agropecuária do Brasil. Então a gente está um pouco isolado nessa discussão e a gente vai ter que ser muito hábil para conseguir convencer o mundo de que o nosso sistema também é correto. Se o europeu quiser produzir do jeito dele, legal, produz do jeito dele. Contanto que não crie barreiras, ok, a gente tem a nossa agricultura e segue o jogo. Mas, ao que tudo indica, não sei se o Nelson concorda, tudo isso está sendo montado para que você tenha sistemas automáticos de controle de mercado. Muito bem, obrigada, Ibiapaba. Eu quero saber qual é a opinião da CNA sobre isso. Afinal de contas, nós estamos falando sobre o core da CNA, que é o produtor que exporta, seja ele pequeno ou grande, é o produtor que faz parte dessa dinâmica do comércio global. Conta pra gente, Nelson, qual a preocupação de vocês sobre toda essa discussão envolvendo o Green Deal e sistemas alimentares? Bom, agora é complementar, e acho que o Ibiapaba foi bem assertivo aí, né? Foi bem esclarecedor, né, nas preocupações que o setor tem a respeito, né, desse que na verdade não é um acordo, né, um documento, uma recomendação que sairá aí da ONU, né, e a gente entende, né, que oportunamente colocado ali entre um pouquinho antes da COP, num momento em que a negociação ela precisa ter vários critérios a serem levados em consideração. E, se por um lado a gente estava focado na COP em criar mecanismos de mercado ou de barreiras não tarifárias baseadas no clima, com essa ação, né, com essas recomendações, né, você expande em 5 eixos, mais 4 eixos a serem discutidos e a serem impostos, né, como barreira comercial no mundo como inteiro. Os 2 principais, a questão da segurança alimentar e um capítulo, um eixo só dedicado às questões de meio ambiente, né? Fora outras questões que são culturais, questões de mercados internacionais.
outras questões que trazem essa discussão e vão criar, sim, argumentos para criar barreiras negociais, né, entre os diversos países do mundo, né? O Brasil, nesse caso, né, qual é o impacto disso aqui no Brasil? Né? O Brasil ele tem que ficar, com seus negociadores, ficar atento para que esses mercados, para que essas ações, elas, como o próprio Biapaba diz, elas não se tornem barreiras não tarifárias ou criem barreiras de comércio, principalmente, né, nesses consumidores, né, norte e sul, né, e que aumentem o custo de produção, até inviabilizem esse comércio, né? Como estratégia, né, na verdade, o que a gente pensa é que somos uma agricultura que, sim, precisa que já é considerada uma agricultura sustentável, mas é que ela precisa de muito mais transparência. Essa sustentabilidade ela tem que conseguir vencer as divisas do país para mostrar, sim, que nós investimos sempre numa agricultura sustentável, que nós só temos 7% do território sobre agricultura, mais uns 17% em pecuária, que nós temos grande parte do Brasil, 68% de vegetação nativa, todos aqueles números que a gente sabe, né? Isso confere ao produto nacional uma sustentabilidade e uma produção, uma eficiência nos recursos naturais como nenhum outro país. Fora a questão do cumprimento, né, de uma legislação ambiental muito complicada, né, muito severa, né? Para nós, né, ainda é cedo para a gente levar, né, e sentir o que cada país vai contribuir, né, nessas recomendações, mas para nós é levar cobrar reciprocidade, né? Se existe na Europa uma reciprocidade de dizer, se eles abaixam o consumo de agrotóxicos, o uso de agrotóxicos, que isso também implique, né, como é a política do Farm to Fork, né, de aplicar aquilo ali dentro dos seus mercados, que eles adotem as nossas restrições também, né? Propor isso, não impor. Propor isso, né? Vamos fazer reserva legal, né? Não precisa ser nesse tamanho. Vamos contribuir para a recuperação da vegetação nativa na Europa? Vamos fazer, não precisa reserva legal. Vamos fazer APP, né? Vamos fazer APP? Se é uma questão, uma proposta, né, de tentar equalizar, né, as condições e as vantagens de cada sistema produtivo, vamos propor, pelo menos, para alcançar os negociadores internacionais, mostrando que o que a gente tem aqui serviria muito bem para eles. Mas não, eles não querendo, né, como não vão querer de qualquer jeito, eles não vão assumir essa responsabilidade que nós temos aqui, que eles conheçam tudo que se faz e a agregação do valor que nós temos nos nossos produtos de exportação, quando eles adquirirem esses produtos brasileiros, ou quando numa concorrência normal, a sustentabilidade, sim, dentro de um acordo desse, seja levada em consideração como diferencial competitivo e alcance de novos mercados. Muito bem. A gente está tendo aqui manifestações da nossa audiência. O Betinho Bem disse muito bom. A Paula DSS disse excelente. O Márcio disse fantástica sua colocação, falando para vocês dois que acabaram de trazer as colocações. A Sônia também está dizendo que produtores brasileiros são os reis da preservação. E aí é que entra uma questão, Ibiapaba. Estamos pregando para convertidos? Afinal de contas, tratamos de um mercado competitivo, global, que mesmo que saiba de algumas vantagens competitivas que o Brasil tenha, vai tentar diminuir a importância delas ou criar outras barreiras para que essa não seja uma vantagem e talvez vire até uma desvantagem, que era algo que você trazia para a gente, não é? Não tenha dúvida. Eu acho que o nosso setor ele é extremamente competitivo na produção, enfim, na cadeia inteira, e a gente é também extremamente competitivo em rezar a missa para padre, né? A gente adora rezar a missa para padre, né? E isso é um desafio grande que o setor ele tem pela frente. E essa necessidade de um alinhamento de discurso, né, entre a diplomacia brasileira, o executivo brasileiro e ter uma estratégia, eu acho que é o grande desafio, Kellen, porque quando a gente olha, você vê, quer dizer, Estados Unidos tem uma estratégia muito bem definida. Hoje eles publicaram tudo, não só o que vão fazer,
mas publicaram como eles pretendem fazer, já dando um nível de transparência muito grande nas ações deles, né? Muito focados ali na questão energética, principalmente, né? Que é o grande... É a grande ala a ser atacada pelos americanos, que é onde eles podem realmente evoluir. Pouca coisa falando de agricultura, uma citação bem leve ali, mas eles têm uma estratégia. Mundo, olha, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso daqui, né? Daqui para frente, né? De que, mais uma vez, a gente não está considerando o que está para trás, né? A Europa trouxe o Green Deal como uma política, né? Então, olha, mundo, eu tenho aqui o Green Deal, eu quero ser, né, orgânico, eu quero ser paz e amor, né? E vamos tocar o mundo. Qual que é a proposta que o Brasil tem hoje em dia para realmente conseguir rivalizar com essas propostas? Então, me dá a impressão, às vezes, que a gente precisaria pensar em ter uma estratégia um pouco mais sofisticada, inclusive do ponto de vista de alianças internacionais com produtores que se assemelhem com a gente em determinados pontos, para que a gente possa ter um pouquinho mais de força nesse discurso, porque hoje a gente está um pouco isolado, né? Mais uma vez, a nossa agricultura, só a gente que faz. Agora, muitas das restrições que a União Europeia pretende colocar, elas são ruins para o próprio agricultor europeu. O agricultor europeu ele não está soltando rojões de alegria com as propostas que os burocratas de lá estão propondo, não estão felizes. A questão da taxação do carbono, por exemplo, que é uma discussão de uma legislação que está em discussão hoje em dia na União Europeia, de você taxar produtos que venham mais de 500 quilômetros, ela pega, inclusive, partes de dentro da Europa, e pega em cheio o Brasil, pega em cheio os Estados Unidos, pega em cheio, quer dizer, todos os grandes produtores de alimento do mundo que não estão dentro da Europa. Então, me parece que existe, sim, espaço para que a gente se articule um pouquinho melhor nessa situação. Eu acho que argumento a gente tem muita coisa para mostrar, mas a gente perdeu um tempo precioso trocando canelada, enquanto a gente podia estar planejando um pouco as coisas. Trocar canelada é importante também, você tem que marcar espaço, enfim, também não acho que a gente tem que ser a política do cordeirinho, não. Tem que dar umas butinadas de vez em quando. Mas, paralelo com isso, a gente precisa ter uma estratégia brasileira de como que a gente vai apresentar a solução brasileira para a produção sustentável e para a fome no mundo. E isso eu acho que a gente ainda não conseguiu encaixar isso. Muito bem colocado. Nelson, qual é a sua visão sobre esse debate e como estamos inseridos? Porque me parece muitas vezes que há um distanciamento de toda essa discussão, às vezes até mais burocrática, numa esfera mais abstrata do dia a dia prático do agricultor no campo brasileiro. Recentemente eu vi uma pesquisa em que boa parte não tinha, e afirmou que não tinha conhecimento de como se dava o comércio, por exemplo, de crédito de carbono. Será que eu posso ganhar com isso? Será que eu tenho para vender? Como eu faço parte desse mercado? Existe um monte de coisas sendo discutidas, mas me parece que ainda num nível de distanciamento da vida prática do pequeno, do médio, eventualmente até do grande produtor brasileiro. Qual é a sua visão? Bom, o mercado de carbono é o que vai definir as negociações agora para essa COP26, e que ficou pendente ainda ali da COP de Madrid, em cima, né, e muito resultante da questão do primeiro período ainda do protocolo de Kyoto, né, no qual as questões relativas ao mercado de carbono e somadas às crises mundiais, às crises econômicas, né, realmente não decolou, né? Principalmente no mecanismo que era dedicado a países, né, do anexo 1, que eram países desenvolvidos, quanto países anexo 2, que eram países em desenvolvimento, e hoje essa lógica mudou no Acordo de Paris, mas que tentou entrar no Brasil e, por questões de mercado, né, de implementação, de metodologia para medição, que é também, ressalto, um desafio para esse próximo período também, o Brasil, além de tudo isso, de se dedicar a essas ações de desenvolvimento sustentável, ele precisa criar metodologias para quantificar, mostrar com uma segurança necessária que o mercado exige, né? Então, o mercado, para quem vai investir, ele tem que ter aquela segurança
de que aquilo que ele está investindo é realmente aquilo que está acontecendo. Nós precisamos avançar muito, né, nesse processo que se chama RMV, né, reporte, monitoramento e verificação, para que a gente consiga um mercado de carbono robusto, sério, que alcance, né, os mercados e que não seja, né, restrito ao Brasil, né? Então, o Ibiapaba já falou, né, a gente tem uma reserva, uma tendência de reservas de mercado regionais no mundo que vai prejudicar amplamente o desenvolvimento de ações de incentivo à criação de mercados de carbono pelo lado do mercado, né, que precisa. Se a gente conseguir, né, colocar todo o ativo ambiental e todo o potencial de sequestro, né, de captação de carbono do Brasil, a gente pode inundar o mundo, né, de créditos de carbono brasileiro. A gente tem esse potencial que precisa ser medido, verificado e que precisa atender a um mercado que ande sozinho, né? Um mercado que crie demanda para quem precisa e oferta para quem precisa fazer. Então, esse mercado de carbono ele precisa ser muito bem definido agora, ele precisa ser aberto, ele precisa ser verificável, monitorável e reportável. Ele precisa que o mecanismo de desenvolvimento sustentável que venha substituir o mecanismo de desenvolvimento limpo seja claro, que tenha, né, metodologias elegíveis, né? A gente não conseguiu, nesse primeiro período, no que o mercado de carbono vigiu no mundo, a gente não conseguia metodologias para grande parte das atividades agropecuárias brasileiras para que se enquadrasse no mercado de carbono, né? A gente precisa que essa tecnologia, esse conhecimento, essa ação parta do Brasil através dos seus pesquisadores, da academia, para que a gente tenha um sistema comprovável e que o mercado de carbono seja confiável e que isso traga vantagens ao produtor rural através de mecanismos de mercado, como o mercado carbono, através de mecanismos não mercados, né, como foi dito até hoje no discurso do presidente Bolsonaro. A gente tem um ativo de rede muito grande, né, lá aguardando a ser pago, que pode ser ampliado com as reduções dos desmatamentos, e as questões que são aplicáveis não mercado para todos, ou entre outros fundos. Nós precisamos que aquele fundo prometido dos 100 bilhões, né, ele seja implementado para que a gente também entre nesse mercado, que a gente tenha recursos para incentivar um pagamento por serviços ambientais, para que a gente consiga negociar todo esse ativo ambiental, incentivando cada vez mais o desenvolvimento sustentável da propriedade agrícola brasileira. É bastante para ser feito, né? E a gente, claro, acompanha com muita atenção todos esses desdobramentos. Eu vou pedir, Ibiapaba, para você trazer o terceiro ponto que você havia dito lá no começo. Nós falamos sobre camadas e eram 3. A gente começou juntos aqui analisando a cúpula do clima. Na sequência, chegamos na questão dos sistemas alimentares. E agora eu gostaria de saber para vocês, nas conclusões finais, qual é o próximo passo, qual é a camada que vocês observam que a gente vai ter pela frente também e que efeitos o agro pode sentir. Ibiapaba, suas considerações finais, por favor. Olha, Kelly, eu acho que a gente tem um desafio enorme que se chama rotulagem. Né? O rótulo dos alimentos, ele é uma área assim que ela pode ir do céu ao inferno, né? E aí existem, dentro dessa discussão, ainda algumas camadas que estão acontecendo. Então vamos lá. Por um lado, você tem essa discussão da saudabilidade do alimento, se ele é rico em açúcar, se ele é rico em frutose, se ele é rico em gordura, se ele é processado, se é ultraprocessado, né? E é uma discussão um pouco esquizofrênica no mundo, em que tem uma corrida, mais uma vez, para apontar eventuais defeitos de alimentos, potenciais, supostos defeitos de alimentos, e se esquecem ali de todos os benefícios que aqueles alimentos podem trazer. Se preocupa com a hipótese de que se uma pessoa comer um dia 2 quilos de carne, o que vai acontecer com ela? Gente, se a pessoa comer 2 quilos de carne, tem que ir no psicólogo, né, num dia. Quer dizer, é uma outra questão. Você não vai poder demonizar o produto carne, por exemplo, porque alguém faz um uso excessivo. Assim como qualquer alimento, inclusive água, né? Dependendo de quanto de água você tomar no dia, também você pode ter problema.
Então, esta é uma área. E existe uma outra área que é um pouco mais sofisticada, que é a origem dos alimentos. Né? Então, hoje também, dentro da Comissão Europeia, existe uma grande discussão para como que você vai apontar qual que é a origem do alimento no rótulo. Então, por exemplo, no nosso caso, o ideal seria que o consumidor ele conseguisse olhar lá, olha, este suco aqui é um suco de laranja brasileiro, e que ele pudesse ter o lastro daquilo para saber que o suco brasileiro é o suco mais sustentável do mundo, e aí não é porque eu sou representante do setor, é porque é sem sombra de dúvida, né? E a gente desafia qualquer outro produtor do mundo para tentar apresentar um sistema mais sustentável que o nosso, né? Por uma série de questões. Agora, o que acontece? À medida que você vai crescendo esta narrativa de que aqui tudo no Brasil é desmatamento, que tudo no Brasil é problema social, que tudo no Brasil é agrotóxico, você vai criando a possibilidade de que só o fato de estar Brasil na origem do rótulo ali possa fazer com que, por exemplo, alguns varejistas façam gôndolas de produtos com determinadas nacionalidades. E aí, para o consumidor realmente fazer um boicote, é 1, 2. Então, esta questão da origem do alimento é uma coisa que eu acho que preocupa se a gente não fizer um trabalho de mostrar como é que as coisas aqui funcionam. Né? Porque se a gente deixar essa narrativa, ela realmente se tornar prevalecente no mundo, a gente corre o risco de ter o produto mais sustentável com a pior reputação. E só para concluir, Kellen, na França, foi na França que nasceu o Nutri-Score, né, que é um sistema de identificação semafórica, que acabou ficando quase que um padrão na Europa hoje, e tende-se, né, que seja uma coisa parecida, que é o famoso vermelho, amarelo e verde para alguns atributos. Né? Agora eles lançaram um EcoScore. Né? É uma iniciativa privada de uma determinada empresa de aplicativos, mas os aplicativos hoje eles estão aí na moda, né? E são mais de 14 ou 15 milhões de usuários desse aplicativo. E aí ele dá notas, ele ranqueia produtos de acordo com a sustentabilidade. E um dos critérios é a origem do país. E olha só que coisa interessante, no critério utilizado lá, se um produto ele é feito na França, ele ganha 5 pontos de 5. Se ele é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, ou se ele é feito na Espanha, ele ganha 4 pontos positivos. Mas se ele é feito no Brasil, ele ganha 4 pontos negativos. E aí eu não posso falar outra coisa, a não ser que seja banana comendo macaco. Porque é uma inversão total de valores. Quer dizer, quanto de reserva legal esses caras têm? Quanto de área protegida em área agricultável eles têm? Ter floresta em lugar que congela, tudo bem, beleza, qualquer um tem. Agora eu quero ver ter floresta em área agricultável, que nem tem aqui no Brasil. Então, assim, é uma inversão de valores total, e a gente tá olhando isso e fala, tudo bem, legal, fala mal de mim aí. Então, acho que vai chegar uma hora que a iniciativa privada, ela vai ter que fazer algum movimento aí, um pouco mais forte, para que a gente possa levar esses valores da nossa agropecuária, porque se deixar pela conta do europeu e do americano, eles vão contar a nossa história. E é o que está acontecendo, né? Muito sério isso. Ibiapaba, muito obrigada pela presença, obrigada pelas reflexões. Nossa audiência muito bem informada através de você, do Nelson. Nelson, gostaria de ouvir também as suas considerações finais, a sua visão de futuro. Bom, eu acho que o produtor rural, ele se preparou para ser o pilar dessa nova, esses novos objetivos e metas de redução, né? Ele aderiu ao Código Florestal, ele investe pesadamente em agricultura de baixa emissão de carbono, e os resultados, eles vêm, são claros, mas tem pouca transparência, né? A gente precisa de mais transparência naquilo que acontece dentro do país, com respostas rápidas aos dados, às ações, respostas firmes, mostrando realmente que a atividade agropecuária brasileira ela é, sem comparação, mais sustentável do que a grande maioria ou a maioria dos produtores mundiais.
O nosso desafio ele é muito grande. O produtor rural está pronto para responder mais uma vez para esses 2020 a 2030, reduzindo lá até 2050, 2060, né? Zerando até 2060, mas ele precisa ser reconhecido. E para isso nós precisamos trabalhar a imagem do produtor rural lá fora. A imagem do produtor rural, ela não é uma questão de nós, como os outros países estão fazendo através de seus discursos, prometendo reduções até 2050. O Brasil não, tem metas para 2025, tem metas para 2030, tem metas para 2050. E grande parte dessas metas, o produtor rural que vai arcar com isso, não porque ele está fazendo obrigado, porque ele tem competência, isso é uma vantagem produtiva para ele. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser divulgado, para que a gente tenha essa transparência necessária para alcançar, né, cada vez mais longe. Nós não estamos prometendo, nós estamos fazendo. E vamos ver, né, diante dos incentivos que virão de mercado de carbono, de reconhecimento de mercados externos, esse reconhecimento para saber até onde nós podemos chegar. E eu tenho certeza que o produtor rural ainda tem muito para contribuir, ainda tem muito para produzir, ainda tem muito para garantir a segurança alimentar do mundo associada ao desenvolvimento sustentável. Então, nós temos os desafios, os nossos desafios são continuar a investir nessas tecnologias, investir nessas metas e conseguir e garantir esse reconhecimento internacional. Muito bem, muito obrigada, Nelson, pela presença, muito obrigada, Ibiapaba. Agradeço ambos pela presença, pela análise da cúpula do clima, os impactos no agro e mais, a expectativa do que vem pela frente e como o setor precisa estar preparado para fazer parte de um mundo de negócios muito competitivo que muitas vezes usa o argumento ambiental para criar reservas de mercado e avançar com protecionismo. Vamos continuar acompanhando atentamente. Eu quero dizer para vocês que muita gente aqui está saudando a cada um de vocês e agradecendo. É o caso do Fabiano, a Letícia também, obrigado. O Acácio. E temos mais pessoas aqui dizendo que foi muito bacana, o Jackson Silva, a Rosane Leão, a Sônia Bonato, a Dani Moraes e assim por diante, Dari Fronza, Aline Veloso, Paula, Daniel Dias, Ricardo Rendes e assim por diante. Muito obrigada a todos de casa que estiveram conosco. Obrigada a você, Ibiapaba. Obrigada, Nelson. Voltem mais vezes, fiquem bem e até a próxima. Obrigado.